Olá, amigos seguidores do canal CISO Sudamérica. Buenos dias a todos, como estão? Espero que todos estejam bem, que aí passado uma boa noite, uma noite tranquila, com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade, tá bem? Espero que todos tenham iniciado um bom dia. Hoje, dia 16 de abril de 2026. Chegamos ao dia jueves e vamos iniciar o vídeo da manhã de hoje, o qual se passou uma tensão em Nova Zelândia. Nova Zelândia houve um sismo de 6.0 na escala Richter, forte, 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 a solamente 10 quilômetros de profundidade, bem cerca da Terra. Tá bem? Vamos quedar sem atenção. Nova Zelândia 6.0. Depois, por lá, a migração deste sismo hasta Sudamérica, tá bem? Bueno, iniciaremos o vídeo e os sismos que se passaram em Sudamérica, em final da noite de ayer, em la madrugada, início da manhã de hoje também pela manhã, tá bem? Bueno, iniciaremos com o sismo que se passou em Argentina, 3.5 na escala Richter, a 216 km de profundidade, lejos de la Terra, a las 9:40 de la noite de ayer. Argentina 3.12 na escala Richter, a 230 km de profundidade, a las 10:37 de la noite de ayer se passou este sismo. Chile 3.12 na escala Richter, a solamente 10 km de profundidade, pequeno movimento. Este sismo se passou ayer en la noite, a las 10:10 de la noite. Chile 4.0 na escala Richter, este hay sentido movimento. Este sismo se passou a solamente 10 km de profundidade cerca de la Terra. Este sismo se passou às 11:24 de la noite de ayer. Depois Colômbia 3.4 na escala Richter, a solamente 20 km de profundidade, aí sentido pequeno movimento Colômbia. Este sismo se passou às 11:36 de la noite de ayer. Chile 3.4 na escala Richter, a 107 km de profundidade. Este sismo se passou às 12:42 de la madrugada. Chile novamente 3.0 na escala Richter, a solamente 19 km de profundidade, pequeno movimento em Chile. Este sismo se passou às 12:54 de la madrugada. Bolívia 3.3 na escala Richter, a 187 km de profundidade, a las 1:46 de la madrugada de hoje. Peru 4.6, aí sentido movimento Peru 4.6, a 124 km de profundidade, lejos de la Terra, mas há sentido movimento Peru. Este sismo se passou a la 1:18 de la madrugada. Bolívia 3.12 na escala Richter, a 34 km de profundidade, cerca de la Terra, pequeno movimento em Bolívia 3.2. A las 12:31 se passou este sismo. Chile 3.9 na escala Richter, pequeno movimento, pois foi cerca de la Terra a 100 km de profundidade. Este sismo se passou às 13:28 de la madrugada. Chile novamente 3.4 na escala Richter, a solamente 10 km de profundidade, sentido o movimento Chile com este sismo. A las 3:53 de la madrugada se passou este sismo. Chile 3.12 na escala Richter, a solamente 15 km de profundidade, pequeno movimento em Chile com este sismo. A las 12:58 de la madrugada se passou o sismo. Peru 5.12 na escala Richter, solamente 10 km de profundidade. Este sismo se passou às 3:09 de la madrugada. O anterior de Chile, 3.12, se passou às 3:58 de la madrugada, tá bem? Argentina, 4.7 na escala Richter, a 193 km de profundidade, sentido movimento com este sismo de 4.7 em Argentina. Este sismo se passou às 5:51 de la madrugada. Peru, 3.7 na escala Richter, a solamente 32 km de profundidade, cerca de la Terra, barra intensidade, mas sentiu pequeno movimento Peru com este sismo. Este sismo se passou às 4:24 de la madrugada.
Bolívia 3.0 en la escala Richter a 181 kilómetros de profundidade, a las 5:51 de la madrugada. Chile 3.12 en la escala Richter a 80 kilómetros de profundidade, cerca de la Terra baja intensidade, pequeno movimento, a las 6:46 de la mañana de hoje passou este sismo. Chile novamente 3.0 en la escala Richter a 121 kilómetros de profundidade, a las 7:06 de la mañana de hoy. Equador 3.0 en la escala Richter a solamente 1 kilómetro de profundidade, bem cerca de la Terra, pequeno movimento Equador. Este sismo se passou às 9:33 de la mañana de hoy. Chile 3.3 en la escala Richter a solamente 71 kilómetros de profundidade, pequeno movimento com este sismo. A las 7:47 se passou o sismo em Chile. Argentina 3.6 en la escala Richter a 192 kilómetros de profundidade, a las 10:20 de la mañana de hoy. Chile 3.1 en la escala Richter a 124 kilómetros de profundidade, a las 8:48 de la mañana de hoy. Chile 3.5 en la escala Richter, solamente 37 kilómetros de profundidade, pequeno movimento em Chile. Este sismo se passou a las 9:50 de la mañana. E finalizando o vídeo de hoje de la mañana, Chile 4.1 na escala Richter a solamente 26 kilómetros de profundidade. Há sentido o movimento em Chile com este sismo. Se passou às 9:54 de la mañana de hoje. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envia para amigos, vizinhos, familiares e grupos de WhatsApp, tá bem? E la noite regressaremos com um novo vídeo de los sismos que se passarem ou em la tarde, início de la noite, tá bem? Hasta la noite. Tchau, tchau.